Eu consegui a certificação PSM em apenas 2 semanas. É muito rápido mesmo. Estudei por 2 semanas. Consegui a tão sonhada certificação Scrum Master. Consegui atingir 93% na prova. Consegui me certificar. Eu passei na primeira vez com uma nota de 96. Resultado com isso? Consegui emprego novo, cara! Tô muito feliz, tô trabalhando com Scrum e não me arrependo. Consegui uma vaga para trabalhar como gerente de projetos com metodologias ágeis. Comecei a receber várias propostas de emprego, consegui me recolocar de forma muito rápida e surpreendente. A certificação, ela me possibilitou um novo emprego. Graças a ela, hoje eu estou em outra cidade, trabalhando, usando métodos ágeis. Com isso, consegui numa posição melhor, com um salário melhor e numa posição realmente de agilidade. Meu salário hoje também é o dobro do que quando eu não tinha certificação. Olá, eu sou o Denis Pedro, cofundador da MindMaster, e nesta série de vídeos eu vou te mostrar como é possível você tirar a certificação Scrum Master em até 2 semanas. E com isso aumentar o seu salário, aumentar sua empregabilidade, obter mais reconhecimento profissional, aumentar sua visibilidade no mercado, se qualificar para diversas vagas de emprego, vagas que variam de 8 até 15 mil reais de salário e ainda se tornar uma referência em Scrum para o mercado. E você só precisa de 15 dias. Isso mesmo, me dê 15 dias e eu transformarei você em um Scrum Master certificado e pronto para gerenciar projetos ágeis. Parece bom demais para ser verdade, né? Eu também acharia se já não tivesse visto isso acontecer com centenas de alunos meus por várias e várias vezes. Dá uma olhada nos depoimentos deles. Estudei por 2 semanas. Consegui a tão sonhada certificação Scrum Master. Eu consegui a certificação PSM em apenas 2 semanas. É muito rápido mesmo. Esse aqui mandou um print no WhatsApp dizendo: bom dia pessoal, após 15 dias de estudo, certificação obtida. Obrigado, MindMaster. E esse outro também nos mandou contando como foi sua preparação. Como de praxe, estudou por 15 dias seguidos e fez a prova e, claro, passou. Normalmente o pessoal faz a prova em 15 dias ou menos, mas tem alguns que conseguem fazer até em menos tempo, como o exemplo da Inara, que fez a prova com 1 semana de estudo. Veja o que ela nos mandou. Pessoal, fiz o treinamento em 1 semana bem focada e dedicada, consegui fazer a prova em 24 minutos e passar com 95% de aproveitamento. E ainda tem casos como o do Leandro, que estudou por apenas 3 dias e passou. Foi muito difícil para mim, sem tempo para estudar, sem poder me dedicar. Minha gestora me deu apenas 3 dias de folga. Estudei por esses 3 dias e finalmente consegui. Imagina só que legal! Conseguiu sua certificação Scrum Master em apenas 3 dias. Além de passar na certificação, o resultado que eu mais gosto de receber são estes, de pessoas que conseguiram uma promoção ou um emprego novo. Legal, né? Veja também esse exemplo do Rudney. Galera, mais um testemunho. Segunda-feira inicio em uma nova oportunidade como Scrum Master e volto aqui para agradecer a todos. Nossa, demais, né? E olha esse que bacana. Eu estava desempregado, desmotivado com o mercado de trabalho. Logo assisti às aulas e alguns dias depois fiz a certificação e passei. E no dia seguinte tive uma entrevista e consegui um emprego. E hoje fazem 7 dias que estou trabalhando com projetos em São Paulo. E esse outro então? Passou na prova e rapidamente conseguiu uma recolocação como gerente de projetos. E com tudo isso, alguns nem precisam mais procurar emprego. As empresas que literalmente os assediam no LinkedIn. Veja esse caso. Mas o que aconteceu de resultado assim para sua vida? Você estava na sua carreira, num ponto, acho que estava numa consultoria na época, né? O que aconteceu depois da certificação? Então, primeira coisa que acontece, gente, sério, de verdade, assim. Primeira coisa que pelo menos na época, né? Vamos colocar. O que aconteceu foi o assédio total no LinkedIn. Assédio no LinkedIn, adorei esse conceito. Autoestima lá em cima, assim, assédio das empresas. Imagina o seguinte, imagina que você está aqui no LinkedIn tímido, colocou a certificação, parece que oportunidade de Scrum Master, oportunidade de Scrum Master, oportunidade de Scrum Master, oportunidade de Scrum Master. Muito legal, né? Todas essas pessoas apenas seguiram o método que eu ensino para tirar sua certificação Scrum Master de primeira. Muitos em menos de 2 semanas. Eles rapidamente conseguiram mudar o patamar de suas carreiras, sua remuneração e, mais ainda, mudaram o rumo de suas próprias vidas. Tudo o que eles tiveram de fazer
foi seguir e aplicar o método que eu ensinei, que descobri depois de muito estudo, prática e milhares de testes. Esse método não só ajuda a passar de primeira em menos de 2 semanas, como vai muito além disso. É muito mais do que apenas passar na prova de certificação. É um passo a passo para transformar você em um verdadeiro Scrum Master, pronto para assumir qualquer desafio de gestão ágil. Bom, você deve estar se perguntando, como é que eu cheguei nesse método e como é que ele funciona, né? Por isso, deixa eu contar a minha história para você. Eu era um profissional comum que trabalhava para uma grande consultoria e tinha o sonho de assumir grandes projetos para crescer profissionalmente. Foi então que, para minha sorte, algo aconteceu. Um dos clientes da consultoria que eu trabalhava exigiu que o projeto que ele havia contratado fosse gerenciado utilizando o Scrum. Embora eu já tivesse estudado um pouco de Scrum na época, eu não era assim um especialista ainda. Surgiu então uma vaga de Scrum Master para liderar o projeto de um dos maiores bancos do país. Mas o requisito principal para essa vaga era que o profissional precisava ser um Scrum Master certificado. Eu nunca fui muito chegado a fazer prova, sempre rolou um frio na barriga, uma insegurança. A prova de certificação tinha 50 perguntas. Eu lembro até hoje quando eu cliquei naquele botão para dar início na prova. O suor escorria na testa porque eu não estava apenas com medo de não ser aprovado e perder a grana que eu tinha investido, mas eu estava com medo de não me qualificar para a vaga de Scrum Master que a empresa tinha colocado ali para mim. Aquilo poderia ser o grande divisor de águas da minha carreira. Então eu fui para a prova com essa pressão toda nas costas, né? E começou. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 35, pergunta 48, pergunta 40, pergunta 50. Aí rola um reloginho de uns segundos para apresentar o resultado. Naquela altura do campeonato, o estômago estava fritando. Foram momentos de ansiedade, mas o resultado saiu. Eu tinha sido aprovado, era finalmente um Scrum Master certificado. Fiquei felizão, voltei para a empresa no outro dia, apresentei meu certificado no RH para oficializar a vaga de Scrum Master do projeto. O cliente aprovou o meu currículo, que foi inclusive o meu certificado anexado, e eu comecei o projeto. Então o fato de ter tirado a certificação e conseguido mudar de patamar dentro da empresa me garantiu um aumento de salário e a exposição que eu tanto queria. Minha equipe e eu conseguimos entregar o projeto para o banco, que era uma nova identidade visual do site deles, e fomos muito bem recomendados pelos gestores do banco, e isso me ajudou muito a ser reconhecido pelos meus chefes na consultoria naquela época que eu trabalhava lá. Logo depois surgiu a oportunidade de trabalhar com projetos da Federação Brasileira de Bancos, o projeto mais importante da empresa, o DDA, o Débito Direto Autorizado, que era uma cadeia de pagamentos de boletos para todo o Brasil. O principal requisito para o gestor que assumiria esse projeto era a certificação Scrum Master. Fui escolhido para liderar esse projeto porque eu já tinha tido a experiência de resultados no projeto com o banco. Então eu fui tocar esse projeto, que era muito maior, liderando várias equipes com mais de 50 pessoas. O resultado desse projeto foi excelente e isso me qualificou para ser promovido como gerente executivo. E por que eu quis te contar toda essa minha trajetória? Porque tudo começou para mim como pode começar para você agora. Depois que eu tirei a certificação e comecei a ter resultados com os projetos, comecei a ter um desenvolvimento na minha carreira. Fui promovido e comecei a me envolver com projetos cada vez mais importantes e com novas oportunidades de desenvolvimento de carreira. Mas se eu não tivesse tido resultados positivos como aquele projeto Scrum lá no início, e digo mais, se eu não tivesse tirado a certificação Scrum Master para me qualificar para ele, nada disso poderia ter acontecido. Você consegue perceber a importância que a certificação Scrum Master teve na minha carreira? Agora, avançando um pouco no tempo, quando eu e o Denison estávamos começando a Mind Master, nosso objetivo era simplesmente ensinar o Scrum. Nos nossos primeiros treinamentos, antes mesmo de fazer o primeiro curso online, eles eram somente focados em aplicação prática. Voltando no tempo e pensando um pouco aqui, eu tive a experiência com a certificação Scrum Master e ela foi super positiva, como eu te contei. Já o Denison vinha com uma bagagem de ter trabalhado na Toyota com bastante foco em gestão ágil na prática. Ele não acreditava muito em certificação. Ele até achava na época que a gente estava começando que isso não provava nada, que o que vale é resultado. Eu até concordava, sabe? Que aplicar o Scrum na prática é o que realmente faz o cara ter um resultado a longo prazo. Mas eu sabia da importância da certificação no currículo porque eu mesmo tinha vivenciado isso. E o Denison vinha da escola do Lean, em que valia o resultado prático.
A gente chegou a travar várias discussões sobre isso, batemos boca por conta disso e eu finalmente consegui convencer o Denison que tínhamos sim que preparar nossos alunos para a certificação Scrum Master. Inclusive não só isso, mas tornarmos a MindMaster em referência no Brasil como a escola online que mais prepara os alunos para a certificação Scrum Master. Ele entendeu e depois disso migrou de cabeça junto comigo, quando começamos então a criar nosso primeiro método de aprendizado para aprovação na prova de certificação Scrum Master. Ao longo do processo de preparação, eu fiz algumas provas para ver o que cai, o que não cai no exame oficial, estudei o guia do Scrum de ponta cabeça, de trás para frente, li um montão de livros em português, em inglês, assisti horas de materiais em vídeo sobre a certificação, criei nossas primeiras aulas, nossos primeiros simulados numa plataforma super simples lá da época e tudo isso foi evoluindo, os primeiros alunos começaram a ser aprovados na certificação. Nós fomos aprimorando as aulas, os simulados, o método como um todo, cada vez mais e hoje, alguns anos e 3.594 alunos depois, temos um método que aprova mais de 98% das pessoas na prova de certificação Scrum Master PSM1. E o mais legal é que esse método é rápido e foi otimizado para que o profissional consiga ter sua certificação em menos de 2 semanas, sem muito esforço, estudando poucas horas por dia e ajustando o estudo à sua agenda. Você vai entender como isso é possível ao longo dessa semana, tá? E para não parecer que sou só eu que estou falando, está aparecendo aqui na tela para você uma verdadeira rajada de certificados e agradecimentos que recebemos quase toda semana. Eu posso afirmar com segurança que temos um método comprovado que mais forma Scrum Master no Brasil. Inclusive, de acordo com o método que desenhamos, a formação de um Scrum Master deve ser pautada em 3 grandes pilares. Primeiro, a certificação Scrum Master. Segundo, o conhecimento e habilidades práticas. E o terceiro, o networking e marketing pessoal. Essas 3 coisas são importantes para você sustentar uma carreira sólida como Scrum Master. E dos 3 pilares, o primeiro, da certificação, é o que tem mais impacto e resultado mais rápido para a sua carreira. E foi isso que me motivou a fazer esse workshop da certificação Scrum Master para você, como eu te contei na minha história. Eu sei na pele a diferença que essa certificação pode fazer. Os efeitos que trazem para o seu currículo são imediatos. Aumenta a sua empregabilidade, demonstra sua dedicação e determinações individuais, seu comprometimento em aperfeiçoamento pessoal, demonstra uma imagem de especialização técnica. Tudo isso já coloca muito à frente dos profissionais que não têm essa certificação. E o mercado realmente está aquecido para quem tem essa certificação. Falando em LinkedIn, dá uma olhada na quantidade de vagas de Scrum Master que estão no mercado. São quase 1.000 vagas abertas em todo o Brasil. Sem considerar que profissionais que possuem a certificação Scrum Master podem atuar em outros países porque a certificação tem validade internacional. Em Portugal, nesse momento, há mais de 1.200 vagas. Só nos Estados Unidos são quase 73.000 vagas disponíveis. E a remuneração para vagas como estas são superiores a R$15.000. Veja só alguns exemplos de vagas aqui no Brasil, publicadas no site glassdoor.com.br. Os salários médios de Scrum Master do Banco Itaú são de R$6.000 até R$16.000. Além dessas quantidades enormes de vagas publicadas no LinkedIn, dá uma olhada nestas notícias aqui. No Estadão, formação em metodologia ágil, valoriza currículo e eleva salários de profissionais. Isso é mais uma prova que o mercado está em busca de bons profissionais que são qualificados e prontos para entrar em ação. E os que detêm a certificação Scrum Master são os que ficam com as melhores vagas. Dá uma olhada nos salários de Scrum Masters em algumas empresas brasileiras de renome. No Banco Santander, de R$6 a R$11.000. Já na Telefônica Vivo, os salários de Scrum Masters vão de R$11 a R$18.000. Realmente é uma grande oportunidade para quem está preparado. Dá uma olhada nessa mensagem que recebemos de um aluno nosso que tirou a certificação Scrum Master com a gente. Uau! Obtive resultados incríveis depois que fiz os treinamentos de vocês. Basicamente, meu salário saiu em 3 anos de R$9.500 para R$19.000 e consegui muita visibilidade nas comunidades ágeis. Muito obrigado por tudo. Acho que é um bom salário esse, não é mesmo? Como vimos, há muitas oportunidades disponíveis, tanto no Brasil como no exterior. Mas tantas oportunidades disponíveis assim acabaram gerando certa ansiedade. Muitos profissionais acabam cometendo erros clássicos que os
afastam completamente de oportunidades assim. Talvez até porque ninguém nunca os tenha aconselhado direito e é isso contra o que eu quero lutar. Eu vou te apresentar aqui 3 grandes erros que os profissionais cometem. Eles tomam essas decisões erradas mesmo tentando acertar, mas isso acaba com suas chances de se tornarem Scrum Masters profissionais. Terminam deixando a oportunidade passar para que outras pessoas aproveitem. Eu tenho visto isso acontecer com frequência e quero que você que está acompanhando nosso workshop da certificação Scrum Master não passe por essa situação. Com base nessa experiência, eu quero te mostrar 3 grandes erros que a maioria das pessoas cometem quando tentam tirar sua certificação Scrum Master de um jeito errado. Vamos começar com o erro número 1, correr atrás de certificações irrelevantes. Ao ver esse monte de notícias vagas e gente falando em metodologia ágil para tudo quanto é lado, a galera se desespera e sai correndo atrás mesmo para se atualizar. E muitos, ansiosos demais, partem para tirar certificados sem expressão e no final acabam queimando o próprio filme por conta disso. Não perca tempo com certificação sem relevância para o mercado. Elas não só fazem você perder tempo e dinheiro, mas também queimam o seu filme, como eu já disse. E você pode estar se perguntando, Denis, e agora? Por onde eu começo? Deixa eu te contextualizar sobre as certificações. Há diversas opções de certificação Scrum Master no mercado e eu quero te detalhar cada uma delas. Os principais institutos ágeis que emitem certificação Scrum Master são a Scrum.org, a Scrum Alliance, o PMI e a Exim. Deixa eu te contar aqui uma breve história sobre as certificações Scrum Master para que você entenda um pouco melhor o contexto. Tudo começou com a Scrum Alliance em meados de 2002, quando foi lançada a primeira versão da certificação CSM. Durante os primeiros 10 anos da certificação Certified Scrum Master, CSM da Scrum Alliance, não era necessário fazer nenhum exame ou avaliação. Para tirar a certificação, bastava uma pessoa participar de um curso de 2 dias e prestando atenção ou não, ela se formava como Scrum Master. Já em 2010, os criadores do Scrum, o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, se desligaram da Scrum Alliance e o Ken criou um novo instituto, o Scrum.org, que passou a oferecer avaliação profissional a Professional Scrum Master 1 via internet. Isso foi uma verdadeira inovação, porque tornou mais profissional o certificado de Scrum Master. É por isso que até hoje a PSM1 é a certificação mais reconhecida no mercado. Após esses acontecimentos, em 2011, o PMI, que é mundialmente conhecido pela certificação PMP, percebeu a necessidade do mercado por métodos ágeis e criou a certificação Agile Certified Practitioner, o PMI-ACP, com um contexto bem mais abrangente e com diversos requisitos mais amplos do que apenas o Scrum. Em 2014, a Exim, que foi muito mais reconhecida pelas certificações ITIL de infraestrutura de tecnologia, criou um programa de certificação em gerenciamento ágil de projetos com a certificação Agile Scrum Foundation, a ASF. Todas essas certificações têm sua relevância, porém apenas a CSM e a PSM1 que têm sido válidas e exigidas pelo mercado, como certificações que realmente qualificam um profissional para as melhores vagas nas grandes empresas. Estas certificações têm um reconhecimento maior por serem baseadas no Scrum Guide, o guia que define internacionalmente as melhores práticas do Scrum. Aliás, em minha opinião, a certificação PSM1 é a melhor opção para a certificação Scrum Master, tanto pelo custo-benefício quanto por sua relevância. Entretanto, algumas outras empresas que estão mais interessadas em publicidade do que em formação profissional séria. Essas empresas emitem certificados que não possuem nenhuma expressão ou reconhecimento no mercado. Sequer a prova está realmente alinhada com os valores e princípios do Scrum Guide. De vez em quando essas empresas lançam as certificações Scrum Masters gratuitas e uma enxurrada de gente corre para colocar essas certificações em seus currículos no LinkedIn. É como se esses profissionais estivessem tomando um atalho fácil para comprovar o seu conhecimento em Scrum por meio de um certificado totalmente inexpressivo. Muita gente faz isso, que não sabe que isso pode ser ruim para sua imagem ou mesmo depõe contra ele em um processo seletivo, porque as empresas querem os melhores. É impossível você concorrer de igual para igual com alguém que possui uma certificação Scrum Master relevante, possuindo apenas certificações baratas. Pensa aqui comigo. Você trabalha no departamento de RH de uma grande indústria. Recebeu a missão de selecionar 2 pessoas para uma entrevista final com o diretor da área, que pediu que para essa vaga o profissional já possua a certificação Scrum Master, CSM ou PSM1. Como recrutador ou recrutadora, você já conhece que as certificações que são relevantes
relevantes no mercado de trabalho são essas duas. Você tem alguns currículos lá à sua disposição, aí o candidato aparece, até tem um pouco de experiência e força de vontade, mas ao invés de ter tentado tirar uma certificação relevante, ele se candidatou ao processo seletivo tendo tirado essas certificações como CertProf ou Scrum Institute, por exemplo. Aquela grande oportunidade profissional para aquele candidato foi negada porque ele não se encaixou nos requisitos da vaga. Além disso, a imagem que fica é de um profissional que não se sacrificou muito para avançar, apenas tomou um atalho fácil em um momento tranquilo e tirou um certificado super simples e totalmente irrelevante. Só sujou seu LinkedIn. Então toma cuidado para não entrar nessa barca furada e achar que já está pronto para ir tirando essas certificações baratas. Procura tirar certificações que realmente vão agregar e que irão abrir portas para você. A certificação é como um passaporte com visto. Para algumas vagas no mercado, não adianta você apenas ter um bom currículo. Você precisa ter a certificação certa para continuar a participar do processo seletivo. É como viajar para o exterior. Não basta apenas ter o passaporte, tem que ter o visto para ser admitido. Ou seja, precisa da certificação certa. Então vamos lá. Vou te mostrar aqui quais são as principais e mais relevantes certificações do mercado, o que precisa fazer para tirar, quanto custa cada uma e tudo mais. Começando pela CSM. A CSM Certified Scrum Master da Scrum Alliance é uma certificação bem reconhecida pelo mercado, com mais de 300 mil profissionais certificados. Para tirar essa certificação, você precisa passar por 16 horas de treinamento ao vivo ou presencial ou 25 horas de interação com um coach. Além disso, você precisa responder 50 perguntas de um exame online e tem que acertar pelo menos 37 perguntas, 74% de acertos dentro dos 60 minutos do exame oficial. Você não pode fazer a prova online sem ter passado por esse treinamento ao vivo. O escopo da prova é o Scrum Guide e um documento específico da Scrum Alliance com objetivos de aprendizagem. O custo para tirar e manter essa certificação é um pouco mais alto mesmo. O curso presencial, que é obrigatório, não sai por menos de R$ 2.500 nos parceiros oficiais da Scrum Alliance. E a cada 2 anos você precisa pagar $100 e informar pelo menos 20 SUs, que são as Scrum Education Units. Cada SU é equivalente a 1 hora de estudo sobre Scrum. Sem comprovar estas horas de estudos e pagar os $100 a cada 2 anos, você não consegue renovar sua certificação. Complicado isso, né? Eu mesmo passei por isso. Olha só o painel da Scrum Alliance com a minha certificação pendente de renovar. É uma excelente certificação, mas o fato de ter que pagar a cada 2 anos e ficar comprovando todo tempo é como se fosse um aluguel de certificação. É por isso que recomendo a certificação Professional Scrum Master 1 ou PSM1 da Scrum.org, que é a próxima que eu vou detalhar aqui para você como é que funciona. Essa certificação, além de ter sido criada pelos fundadores do Scrum, é a certificação mais robusta e a mais pedida pelo mercado. Atualmente existem mais de 370.885 profissionais certificados PSM1 no mundo todo. Para obter o certificado, você precisa ser aprovado no exame online da Scrum.org, que você pode realizar da sua própria casa. A prova oficial tem 80 questões que devem ser respondidas em até 1 hora. A pontuação mínima que você precisa tirar é de 85%, cerca de 68 questões certas. Você não precisa obrigatoriamente realizar nenhum curso prévio, embora o nível de exigência seja maior para comprovar que você realmente domina o Scrum Guide. Aliás, esse é o escopo principal da PSM1. Com a recente atualização do guia do Scrum, a prova cobre exatamente o conteúdo do Scrum Guide e foca bastante em sua aplicação prática em situações de projeto. O custo para fazer a prova é de $150 e você não precisa pagar mais nada além disso, ou sequer investir para renovar. Uma vez que tirou a certificação, ela vale para sempre, sem data de expiração do seu conhecimento. O que eu acho que faz todo sentido. Se você já fez uma prova, já provou que sabe uma vez, qual o sentido de ficar pagando para renovar o certificado a cada 2 anos para continuar provando que sabe? Com a certificação PSM não tem isso, ela é vitalícia, você paga uma vez, tira o certificado e é chamado Scrum Master para sempre. Essas que eu falei, CSM e PSM, são as mais reconhecidas no mercado, mas também existem outras que são mais recentes. A PMI-SP, que possui um currículo mais abrangente e não foca tanto em Scrum, mas foca mais em princípios ágeis. Há mais de 30 mil profissionais com essa certificação. Para tirar ela, você precisa ter experiência profissional comprovada de no mínimo 12 meses atuando em projetos, sendo 8 meses usando técnicas ágeis. Caso contrário, você não é nem considerado pronto para se propor a tirar essa certificação. Além disso, você precisa estar cursando o ensino médio ou superior e passar por pelo menos 21 horas de treinamento em gestão ágil de projetos seguindo o escopo do PMI. A prova de certificação é composta por 120 questões e você tem até 1 hora para responder todas, o que torna esse exame com um nível de dificuldade bastante elevado, inclusive. O PMI ele não divulga a pontuação mínima, mas o histórico diz que você é aprovado se você tirar entre 70% e 75% da prova. O custo do exame oficial de certificação do PMI-SP é de R$
$3.006 e a cada 3 anos você paga $150 para renovar e tem que comprovar 30 PDUs, o Professional Development Unit, que são horas de desenvolvimento e estudo sobre o PMI-ACP. Essa é uma certificação bem desafiadora também, e o custo-benefício dela para quem está buscando uma carreira de Scrum Master é algo que, na minha opinião, não vale a pena, até por ser uma certificação extremamente raramente exigida pelo mercado. Agora vamos aprender sobre a Agile Scrum Foundation, que é uma certificação introdutória da Exim, que se tornou muito conhecida por conta das certificações ITIL de infraestrutura de TI. A SF é uma que está começando e tem poucos profissionais certificados. Para obter o certificado é preciso ser aprovado em um exame de 40 questões com uma pontuação mínima de 65%. O escopo da prova é o manual Agile Handbook e o Scrum Guide. No caso dessa certificação, eles ainda seguem a versão de 2017, não atualizaram com a última versão do Scrum Guide de 2020. O custo para fazer a prova é de $228 e essa certificação não expira e não é necessário renovar. Essa é uma certificação mais simples de tirar, embora com alto custo, e sequer é pedida pelas empresas. Não é aquele tipo de certificação que queima o filme do seu currículo, mas também não faz nenhuma diferença. Logo, não é uma certificação que eu também recomende. Depois dessa análise toda, eu continuo recomendando para você a certificação PSM1 Professional Scrum Master 1 da Scrum.org, que tem o melhor custo-benefício e traz uma imagem de especialista para você. Para te ajudar a entender todos os detalhes dessa certificação, eu preparei um quadro resumo aqui que você vai poder fazer download clicando no botão logo abaixo do vídeo ou acessando lá na comunidade. Esse material é muito legal para sua preparação, mas depois de estudarmos e entendermos no detalhe cada uma das certificações, ainda tem o segundo erro que é muito comum e a maioria da galera que está se preparando para a certificação Scrum Master comete também. É o mito da bala de prata. Uma antiga expressão diz que apenas um tiro com uma bala de prata é capaz de resolver qualquer problema. É uma metáfora para ilustrar uma única solução mágica para um problema super complexo. A certificação Scrum Master é um passo super importante para a sua carreira, porém ela é apenas a ponta do iceberg. Para chegar lá e se destacar como Scrum Master, há alguns outros fatores. Lembra que eu falei dos 3 pilares que sustentam a carreira de um Scrum Master? Você precisa ganhar experiência aplicando o Scrum na prática, desenvolver o seu networking profissional para ter mais contatos nas empresas e no mercado. Acima de tudo, você precisa saber como demonstrar os seus resultados e principalmente saber como ganhar visibilidade como especialista em Scrum. A combinação de tudo isso é que te trará uma imagem como profissional especialista em Scrum. O erro que muita gente comete é ignorar esses passos importantes da carreira. Eu estudei a carreira de vários profissionais especialistas em métodos ágeis que tiveram sucesso na carreira, assim como eu, e concebi o desenho de uma jornada profissional que todos nós tivemos de passar, inclusive eu. Dá uma olhada nas principais etapas desta que eu chamo de jornada da transformação do Scrum Master. Eu vou abordar os passos desta jornada com mais detalhes na aula 3 do nosso workshop de certificação Scrum Master, mas já fica ligado que são esses 5 passos que você precisa percorrer para ter sucesso como Scrum Master. Não tem erro, eu já comprovei esse método com mais de 3.000 profissionais e funciona, mas fica frio que eu vou abordar eles com detalhes na nossa aula 3 dessa semana. Até aqui abordamos vários aspectos importantes da certificação Scrum Master e os passos necessários para você desenvolver sua carreira. A certificação é o caminho mais rápido para abrir portas e te qualificar para novas oportunidades. E muitos profissionais já sacaram isso e acabam cometendo o terceiro erro clássico. E muitos nem dão muita atenção para isso. O erro número 3 desconhece e não se prepara para a principal certificação que o mercado reconhece. Eu já citei isso na nossa análise anterior das principais certificações, mas esse é o erro grave que a galera tem cometido e tem atrasado suas carreiras por conta disso. Muita gente acaba praticamente se excluindo sozinho dos processos seletivos ao cometer esse erro. Embora as vagas descrevam claramente a respeito das certificações que são mais solicitadas nos processos seletivos, muitos ignoram isso, optando por caminhos mais fáceis ou mesmo por alternativas de atalho, como mencionei no erro anterior. Então cuidado com certificações gratuitas e muito simples que aparecem de vez em quando em promoções de marketing no LinkedIn. Certificações como CertiProf ou Scrum Institute, que mais depõem contra o seu perfil profissional do que contribuem para o seu perfil. E sequer são pedidas por essas empresas. Se você quer mesmo ter um certificado de peso que fale por você, sem você precisar explicar mais nada, que já demonstre que você é um Scrum Master profissional, escolha PSM1
PSM1 da Scrum.org. E o terceiro erro é justamente não se preparar corretamente para este certificado. Essa certificação não é tão simples assim de tirar. Sem o preparo adequado, a maioria das pessoas não passam. Porém, com o preparo certo, seguindo o método correto, extremamente fácil de passar, gente. E é justamente sobre isso que vamos falar na próxima aula. Na aula 2 do workshop da certificação Scrum Master, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para tirar a certificação PSM1 Professional Scrum Master 1 da Scrum.org. Eu vou te passar várias dicas da prova, nós vamos fazer um simulado da prova de certificação juntos, corrigindo, explicando cada questão, vai ser bem legal. E eu ainda vou disponibilizar para você um simulado completo de 60 questões da prova de PSM. Se prepara que a próxima aula vai ser pauleira, mas é pro seu bem. Enquanto isso, comenta aqui embaixo o que você achou dessa primeira aula, conta para mim o que você aprendeu com o conteúdo que viu até aqui. Conta para mim se você já cometeu alguns desses erros, se você sabia que estava cometendo, inclusive. Eu estou muito ansioso para te ouvir. E se quiser já mostrar para o mercado que você é alguém que está procurando se especializar como Scrum Master, marca a gente lá no seu LinkedIn, faz um post lá, conta que está participando do workshop da certificação Scrum Master e o mais importante, conta que você já aprendeu até aqui. Por enquanto é isso, obrigado por assistir, a gente se vê na próxima aula. Um abraço e seja ágil!